vez saudamos os amados irmãos com a paz do Senhor. Louvamos a Deus pela vida dos queridos irmãos e por mais uma vez estarmos aqui no nosso canal A Luz da Bíblia para trazermos mais uma lição da Escola Dominical. Como falamos sempre, a lição está uma bênção do Senhor. E hoje, meus queridos irmãos, nós vamos trazer a quinta lição, que tem por título a identidade do Espírito Santo. Mais uma vez pedimos aos irmãos que peguem uma caneta para que possam anotar os versículos que vamos deixar no decorrer do vídeo. Pedimos também que os amados irmãos inscrevam-se no nosso canal, dê um like no vídeo, aí nos ajude com este trabalho. Então louvamos a Deus mais uma vez pela vida dos irmãos. E como falamos, nós estamos aqui na nossa quinta lição, que tem por título a identidade do Espírito Santo. O nosso texto áureo diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em João, capítulo 14, versículo 15 ao 18 e versículo 26. O versículo 15 diz assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E aqui nós observamos, na nossa leitura bíblica em classe, as promessas do Senhor Jesus quanto ao Consolador. E nessa lição, nós temos como objetivo trazer a identidade do Espírito Santo, a personalidade. Pedimos aos queridos professores para ficarem atentos, porque para não tratarmos do batismo com o Espírito Santo e não tratarmos também dos dons espirituais, que nós vamos tratar desse assunto em uma lição separada, é a nossa 10ª lição, vamos tratar desse assunto, que são as manifestações do Espírito Santo. Nesta lição, nós vamos procurar apresentar aqui a personalidade do Espírito Santo, porque nós sabemos que os juscelistas, eles dizem que o Espírito Santo é uma força ativa. Eles dizem que é a força ativa de Deus e não a terceira pessoa da Trindade. Quando nós falamos da terceira pessoa, conforme o nosso comentarista, o pastor Ezequiel Soares, ele fala lá no final da lição, que nós tratamos de terceira pessoa, não que há um grau hierárquico entre as três pessoas da Trindade, mas por conta ali da fórmula batismal, Pai, Filho e Espírito Santo. Por essa razão, ele traz aqui como terceira pessoa. E nós observamos também a questão do próprio ministério ali predominante. Primeiro o Pai, segundo o Filho, e por fim, ali nós vamos ver que ali na igreja primitiva, o Espírito Santo atuou com mais ênfase ali na vida dos apóstolos. Amém? Então, por isso. Então, nós vamos tratar desses assuntos aí, procurando mostrar a personalidade do Espírito Santo. Aqui não vamos nos prender em muitos conceitos teológicos e filosóficos, porque é um assunto semelhante à Trindade, é mostrar versículos bíblicos e tentar esclarecer cada referência bíblica para os queridos irmãos. O nosso primeiro ponto, ele nos traz o Espírito Santo, e diz assim, o primeiro subponto diz, a revelação divina. A Bíblia mostra que a revelação divina foi progressiva, como disse um dos pais da igreja no século IV. O Antigo Testamento manifestou claramente o Pai e obscuramente o Filho. O Novo manifestou o Filho e obscuramente indicou a divindade do Espírito Santo. Observamos aqui, conforme o primeiro ponto fala da revelação divina, primeiro entendemos que revelação é trazer ao esclarecimento, é tirar o véu. E esse sempre foi o objetivo da Bíblia. Outro ponto é que quando nós entendemos por revelação, nós entendemos a própria palavra de Deus. Às vezes as pessoas fazem uma confusão entre revelação e iluminação.
A revelação já está aqui na Bíblia Sagrada. Toda a Bíblia, ela já é revelação. A interpretação é o esclarecimento. Então precisamos buscar essa interpretação de forma correta. E aqui o texto ele fala da revelação e diz que essa revelação divina ela veio gradativamente na vida dos crentes. Ali no versículo 1 da Bíblia, a Bíblia já inicia revelando, mostrando Deus Criador, dizendo assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Como nós falamos em outras lições, na lição passada, por exemplo, esta palavra Deus aqui está no plural do hebraico, que é Elohim, que fala Deus numa unidade composta, fala Deus no plural. Aqui no início já mostra a revelação de Deus ao mundo. A Bíblia ela não procura provar a existência de Deus, mas ela já inicia dizendo que Deus ela existe. E nós vemos que ali em todo o Antigo Testamento Deus procurou se revelar para o seu povo. Nós vemos ali no capítulo 15, versículo 7 de Gênesis, Deus se mostrando a Abraão, a qual o texto diz assim: disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança a esta terra. Ali quando Deus ele está ali reforçando ali um pouco antes, Deus se revela a Abraão, aquele homem que vivia em meio a uma sociedade idólatra, mas Deus se revela para ele, pede para ele sair da sua casa, do meio da sua parentela e ir para uma terra que não conhecia. Deus estava querendo, o propósito de Deus, o plano de Deus na vida de Abraão era que daquele homem formasse uma grande nação, para que aquela nação carregasse a bandeira, o baluarte do Deus verdadeiro, do Deus Todo-Poderoso. E em Gênesis 17:1, a palavra de Deus diz assim: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Gênesis 17:1. Mais uma vez, Deus se mostra ali a Abraão, reforçando para ele a promessa. E nós vemos que, já no Novo Testamento, como o texto diz aqui, que Deus se revelou de várias formas, em 3 pessoas distintas. Nós vemos aqui alguns versículos que falam da manifestação e da revelação do Pai. Quando observamos ali no Êxodo, que as pessoas ali, Moisés, quando ele foi chamado por Deus para libertar o povo, e Moisés ali questiona a Deus se o povo de Israel perguntasse quem os mandou. Porque há quem diga que devido ao mandamento de não tomar o santo nome em vão, os judeus até hoje eles não ousam chamar o nome Jeová. Eles usam na Bíblia hebraica, como falamos anteriormente, ele usa o termo Adonai, que significa Senhor. Mas ali, o Senhor falando a Moisés, o Senhor disse desta forma: portanto, diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirei de debaixo das cargas do Egito. Eu vos livrarei da servidão e vos resgatarei com braço estendido e com grande manifestação de julgamento. Já em João, no capítulo 1, versículo 18, já mostra a manifestação do Filho. O apóstolo João ele já começa a mostrar que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Entendemos aquela palavra princípio não como princípio de todas as coisas, mas ali como princípio da criação, como a própria Bíblia diz, que Jesus ali, ele é o primogênito da criação, ou seja, ele é o início de toda a criação. E esse termo, ele nos traz 2 interpretações, que ele é o princípio de toda a criação, através de Jesus, da palavra do Logos de Deus, deu início a toda a criação, a tudo que há nos céus e na terra, conforme o apóstolo Paulo, ele mostra ali na carta aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 15 ao versículo 18. E João, ele diz que todas as coisas foram feitas por ele, ali no capítulo 1, versículo 3 do Evangelho segundo escreveu São João. E aqui no versículo 18 diz assim: ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Jesus ele veio ali de forma humana e o Verbo se tornou em carne, o Verbo se encarnou para mostrar ali, ele veio trazer a imagem do Deus invisível, porque Jesus ele veio com todos os atributos
da divindade, ou porque, melhor não dizer, assim como disse Paulo, e nele habita toda a plenitude da divindade. E ali o Senhor se revelou na forma de filho, na forma de servo, conforme está escrito ali no livro de Isaías. E Jesus, ali no capítulo 16 de João, Jesus ele procura mostrar, dizer que ele precisava ir para que outro Consolador viesse e cuidasse e fizesse as pessoas lembrarem e cuidasse ali dos discípulos. Ali passaria a ser o ministério ali dos discípulos, mas nós vamos falar mais na frente. O nosso segundo ponto fala aqui do esquecimento, ele fala da abundância aqui de detalhes na Bíblia Sagrada, mas precisa fazer uma construção teológica, mas nós vamos nos prender nesse segundo ponto. Vamos pular para o terceiro ponto, que fala o Espírito Santo e os primeiros cristãos. É que nós vamos ver a manifestação aqui do Espírito Santo na igreja primitiva. Jesus Cristo, quando ele ressuscitou, ao terceiro dia, ele passou 40 dias com os irmãos, convivendo, ali ensinando, mas ele disse que era necessário ele ir novamente para o céu, era necessário ele voltar para o Pai, mas eles não os deixariam órfãos, deixariam o outro Consolador. E quem é esse Consolador? Aqui o nosso comentarista ele diz o seguinte: à luz do Novo Testamento e comparando com a literatura patrística do século 2 e 3, fica claro que os cristãos da era apostólica conheciam mais sobre a identidade do Espírito Santo do que os pais da igreja do referido período. Aqui nós observamos que o livro de Atos dos Apóstolos, há quem o diga e o chame de Atos do Espírito Santo, porque nós vemos ali o ministério, a atuação do Espírito Santo de forma com mais ênfase, de forma mais clara ali na vida dos apóstolos. Visto que Jesus tinha subido ao céu, tinha sido assunto ao céu, agora ele precisava que um outro Consolador viesse cuidar dos discípulos. O plano do Senhor, nós entendemos que Jesus, pregou apenas ali em Jerusalém, ali em Israel. Ele de forma bem modesta foi até Tiro e Sidom. Mas Jesus, conforme ele disse para aquela mulher, eu vim tão somente buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas o plano de Deus era que toda a humanidade fosse alcançada. Começando ali por Jerusalém, como ele diz, que ele seria as testemunhas ali em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então era plano de Deus que todas as pessoas ali conhecessem o Evangelho. Mas para que isto acontecesse, veio determinados acontecimentos, que foi a perseguição da igreja, e com essa perseguição os discípulos foram se espalhando. Então era necessário que o Espírito viesse, o Espírito que é onisciente. Nós vemos ali em Isaías 11:2 e Apocalipse capítulo 3, versículo 1, que fala da onipresença do Espírito Santo ali, fala dos 7 Espíritos. Era necessário vir o Consolador para que este tivesse do lado de todos os discípulos ali que iam se espalhar devido à perseguição. E ali o Espírito Santo ele cumpriu ali o seu ministério com mais ênfase ali na igreja primitiva. Nós observamos ali em Atos, no capítulo 2, versículo 4, com relação à descida do Espírito Santo. Já começa ali no capítulo 2, já a manifestação do Espírito Santo, ali é o nascimento da igreja primitiva com a descida do Espírito Santo. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhe concedia que falasse. A igreja primitiva, ela nasce exatamente ali na descida do Espírito Santo, ali no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, quando os 120 discípulos estavam ali sentados ali no cenáculo e desce o Espírito Santo sobre os 120 discípulos e ali inicia a igreja primitiva. E nós observamos que depois ali da descida do Espírito Santo ali, do cumprimento das promessas, a qual foi dita ali por Ezequiel no capítulo 2, versículo 28, inicia-se o ministério da igreja sendo direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Nós observamos já no capítulo 5, quando aquele homem chamado Ananias e Safira, ele
eles vendem a propriedade para ser ovacionado, porque Barnabé havia vendido, entregado o dinheiro da sua herdade aos pés dos apóstolos, e aqueles homens, para ser ovacionado, para ser admirado, eles venderam sua propriedade, porém retiveram parte da propriedade. E no versículo 3, ali, o apóstolo Pedro ele diz o seguinte: então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Capítulo 5, versículo 3 de Atos dos Apóstolos. E ali o apóstolo Pedro, ele já mostra ali a personalidade do Espírito Santo. Nós vamos ver isso também lá na frente. Mas ele mostra ali o Espírito Santo já atuando ali na vida dos apóstolos. Com aquele homem e aquela mulher ali, após ter mentido ali para o Espírito Santo, ter tomado aquela atitude, o poder de Deus, a correção de Deus veio sobre a vida daqueles homens e eles inspiraram e morreram por ter cometido aquele ato ali de mentira diante dos apóstolos e diante do Deus verdadeiro e diante do Espírito Santo. Nós observamos também que após o apóstolo Paulo, ele ter se entregado para Jesus ali no caminho de Damasco, capítulo 9, nós observamos que o Espírito Santo ele também atuou na separação dos apóstolos para a obra missionária. Nós vemos aqui no capítulo 13 e versículo 2, que diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Mais uma vez nós observamos aqui a atuação do Espírito Santo para a separação dos apóstolos, dos missionários, de Barnabé e Paulo para a obra missionária. E nós observamos que lá na frente o Espírito Santo ele também procurou atuar no direcionamento dos apóstolos para a pregação do Evangelho. A que cidade, a quem deveria pregar? Nós observamos já no capítulo 16 que os apóstolos eles iriam para determinada área, iriam pregar num determinado local, ali em Frígia, e o Espírito Santo ali os impediu, não deixou que eles pregassem ali naquela área. A Bíblia ali não deixa claro, não traz ao esclarecimento, mas entendemos que o Espírito Santo ele tinha uma obra maior em uma outra cidade, por isso ele atuou. Mas o que nos chama a atenção, o que nós precisamos dar ênfase ali, é que o Espírito Santo ali, eles eram guiados, os apóstolos eles eram guiados pelo Espírito Santo para determinado local, para determinada cidade, para pregar o Evangelho. Nós observamos ali em Atos capítulo 15, versículo 28, que diz assim: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Mais uma vez ali o Espírito Santo procurou atuar ali na igreja, determinando o que os gentios deveriam fazer, guardar para que obtivesse a salvação, e que não era necessário eles guardarem ali a lei de Moisés, guardar a circuncisão e algumas outras coisas que eles guardavam, mas por uma questão cultural, mas que não tinha proveito nenhum para a salvação. Amém? O nosso segundo ponto, ele nos traz o seguinte: a divindade do Espírito Santo à luz da Bíblia. Então nós vamos, no primeiro subponto, ele traz a divindade declarada. E o comentarista aqui nos traz o seguinte: o Espírito Santo é chamado de Senhor nas Escrituras Sagradas. Ora, o Senhor é o Espírito. Aqui na revista Almeida, revista atualizada, 2 Coríntios 3 e 17. Aqui, o texto, e no decorrer da Bíblia, principalmente ali depois das cartas ali do apóstolo Paulo, as cartas ali dos apóstolos, ele procura mostrar de forma clara não só a manifestação do Espírito Santo, mas procura mostrar que o próprio Espírito Santo, ele é Deus. Em toda a Bíblia, nós observamos ali vários versículos no Antigo Testamento e no Novo Testamento também, aqui desde Atos dos Apóstolos, nós observamos, como falamos agora há pouco, a atuação do Espírito Santo ali na vida dos apóstolos, guiando a igreja, direcionando a igreja, auxiliando os discípulos ali nas decisões. E nós observamos
que em todo lugar a Bíblia, o Novo Testamento, como o Antigo, ele mostra a divindade do Espírito Santo de Deus. Nós observamos ali no capítulo, em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, que diz que o Espírito Santo, a terra porém estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aqui nós já observamos a atuação do Espírito Santo na criação. Nós observamos que o Espírito Santo ali, ele também teve a sua participação. Nós lemos aqui agora há pouco Gênesis capítulo 1, versículo 1, a qual a palavra Elohim é Deus, mostrando a unidade composta, Deus no plural. E no segundo versículo diz que o Espírito de Deus estava ali flutuando sobre as águas, mostrando a atuação do Espírito Santo ali em toda a criação. Lá em Êxodo 31, versículo 2 e versículo 3 diz assim: Eis que chamarei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício. Mostrando aqui que o Espírito de Deus foi quem procurou dar inteligência, procurou inspirar aqueles homens para a construção ali do tabernáculo, para alguns utensílios ali, para todo o tabernáculo foi inspirado pelo Espírito de Deus. Lá em Juízes capítulo 14, versículo 19, diz assim: Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que desceu aos Asquelonitas, matou deles 30 homens, despojou-os as suas vestes festivais e deu aos que declaravam o enigma. Porém acendeu-se a sua ira e ele subiu à casa do seu pai. Aqui falando de Sansão, que o Espírito de Deus se apoderava dele, só dando ênfase aqui, que o Espírito Santo aqui era quem dava aquela força excomunal, ele como Deus Todo-Poderoso, e Sansão, por ser um nazireu de Deus, um homem consagrado, recebia o Espírito Santo, que nós vemos aqui que o Espírito Santo vinha de forma específica. Ele recebia o Espírito Santo e o Espírito Santo dava aquela força excomunal àquele homem. E aqui, mais uma vez, nós vemos aqui o Espírito Santo atuando na vida do seu povo, na vida da sua igreja aqui de forma declarada. O segundo subponto, ele fala o seguinte, ele mostra a divindade revelada. O relacionamento do Espírito Santo com o Pai e com o Filho revela a sua divindade e a sua consubstancialidade com eles. Mais uma vez aqui, nós tratamos a semana passada da Trindade, e mais uma vez aqui, no contexto aqui, no tópico da divindade revelada, mostra do relacionamento entre Pai, Filho e o Espírito Santo, mostrando a sua consubstancialidade, ou seja, todos têm a mesma substância, a mesma essência. Aqui, nesse tópico, procura mostrar que a divindade do Espírito Santo foi revelada. A Bíblia procurou revelar a divindade do Espírito Santo. Nós podemos ver aqui primeiro em Mateus capítulo 28, versículo 19, que é um versículo bem conhecido, que diz assim: Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mais uma vez aqui declarando que essa ordem aqui não é uma ordem hierárquica, que um é maior do que o outro, mas entendemos aqui a ordem de ministério. Primeiro, lá no Antigo Testamento atuou o Pai, segundo, no Novo Testamento iniciou com o ministério do Filho, e depois que o Filho ressuscitou e subiu ao céu, ali na igreja primitiva, o ministério do Espírito Santo. E aqui não traz, mas aqui nenhuma ordem hierárquica, mas traz igualdade de essência aí entre as três pessoas da Trindade. Lá em João 14, 16 e 17 diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Observamos
que o texto aqui diz: rogarei ao Pai para dar outro Consolador, porque aquele Consolador ali era Jesus Cristo. E Jesus ele disse: se eu não for, ele não virá. Observamos que Jesus ali, quando ele usa o termo outro Consolador, que essa palavra aqui no grego é paracleto, que essa palavra, além do significado de consolador, ela tem um significado de advogado, ali a qual o apóstolo João ele usa o mesmo termo para Jesus Cristo: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, tem outro advogado, Jesus Cristo. Aquele termo advogado também é esse mesmo termo aqui para consolador, paracleto. E aqui Jesus ele usa o termo outro, se assemelhando em essência ao Espírito Santo de Deus. Atos capítulo 13, versículo 4 diz assim: enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Mais uma vez aqui o Espírito Santo enviando os discípulos aí, mostrando ali a sua autoridade sobre a igreja e sobre os discípulos, enviando ali para a obra missionária. Atos capítulo 16, versículos 6 e 7. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Atos 16, 6 e 7. Mais uma vez aqui, o Espírito Santo com a sua autoridade, mostrando aqui e guiando e direcionando os discípulos para onde deveria pregar. O termo ele dá bem ênfase, mas o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, não o permitiu, mostrando que o Espírito Santo ele tem controle sobre a igreja, assim como o Pai, assim como o Filho. Efésios 4 e 4. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. E aqui o apóstolo Paulo mostrando que há um só Espírito, mostrando aqui também, falando de há um só corpo e um só Espírito, como também fosse chamado de uma só esperança. Mostrando ali o corpo, ele falando no sentido aqui de igreja, que é o corpo de Cristo, e que o Espírito é que dá vida, o Espírito é quem guia, o Espírito é quem direciona a igreja, mostrando mais uma vez aqui a divindade do Espírito Santo, mostrando que o Espírito Santo ele está no controle, está controlando a igreja, está guiando a igreja, e ele é o próprio Deus. Hein? O terceiro ponto ele nos traz obras divinas. Vamos ver aqui nesse terceiro ponto as obras do Espírito Santo de Deus, as obras que são direcionadas, que só o próprio Deus pode fazer. Nós vamos observar que aqui no texto nós vamos deixar vários versículos aí para mostrar a atuação do Espírito Santo como Deus na vida do povo de Deus, tanto da igreja quanto do povo de Israel. O comentário diz assim: a divindade do Espírito Santo é vista não apenas na declaração direta das Escrituras, nem somente pelo relacionamento dele com o Pai e o Filho, mas também nas obras de Deus. Vamos ver aqui, trazer alguns versículos que mostram a atuação do Espírito Santo como Deus ali, atuando lado a lado ali, em algumas etapas como criação, nas Escrituras. Nós vamos ver aqui, trazer alguns versículos aqui para os amados irmãos. O primeiro versículo que nós queremos trazer lá em Gênesis, nós observamos que lá no princípio o Espírito Santo já estava atuando ali na criação. E diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Como falamos, esse termo de pairava é flutuar. E aqui nós observamos que, como falamos a princípio, Deus aqui é Elohim, que é o Deus na unidade composta, e diz que o Espírito Santo, deixa bem claro ali no versículo 2, o Espírito Santo estava pairando, estava flutuando sobre as águas, mostrando a atuação do Espírito Santo ali na criação do universo. O segundo versículo se encontra, aqui diz assim, lá do capítulo 31, versículo 2 e 3, que nós já trouxemos aqui, mas queremos trazer novamente. Esse chamarei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento e de todo artifício. Nós sabemos, vamos ver lá na frente, que o Espírito Santo ele é onisciente, ele tem
toda a ciência, todo conhecimento. E aqui ele está distribuindo ali, na vida daquele homem chamado Bezalel, filho de Uri, para trabalhar ali no tabernáculo. O Espírito Santo ali está o inspirando para as obras ali do tabernáculo. Lá em Jó, no capítulo 33, versículo 4, diz assim: o Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá a vida. Mais uma vez aqui, o Espírito de Deus atuando ali na criação do homem, Jó ali pelo Espírito de Deus, ele falando que o Espírito de Deus ali deu vida. Nós observamos que Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança, e depois que ele pega do pó da terra, a Bíblia diz que ele soprou. Essa palavra sopro é Espírito, soprou o Espírito de vida ali na vida, para dar vida ao homem, ali na criação do homem. E aqui o patriarca Jó, ele deixa claro ali da atuação do Espírito Santo ali no homem. Ele diz: e a inspiração do Todo-Poderoso, o Espírito de Deus me deu vida. Lá em Zacarias 7,12 diz assim: sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a palavra, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. O profeta aqui, Zacarias, ele falando que todos os profetas ali foram inspirados por Deus. Aqueles profetas ali que falaram, um exemplo disso é a característica ali, o termo que eles falavam de início: assim diz o Senhor. Mas aqui o profeta Zacarias, ele deixa claro que a mensagem vinha pelo Espírito Santo de Deus. Todos os profetas ali do Antigo Testamento que falaram pelo Espírito Santo de Deus. Aqui em Tito, nós já vemos lá já no Novo Testamento aqui, a participação do Espírito Santo na regeneração, na transformação do homem. Aqui Tito, ele diz, Paulo escrevendo a Tito, no capítulo 3, versículo 5, diz o seguinte: não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo a misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Aqui o apóstolo Paulo escrevendo a Tito, dizendo que nós fomos restaurados, nós somos regenerados e renovados pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, o Espírito Santo aqui atuando na vida do homem, na transformação ali da vida do homem, visto que o homem, depois do pecado ali, ele perdeu algumas características que Deus o havia dado, tanto características morais, espirituais e até físicas, falando da morte. E aqui o Espírito Santo, ele está restituindo novamente o homem. É o mesmo conceito ali que Jesus disse ali no capítulo 3 de João, conversando com Nicodemos, que é necessário que o homem venha nascer da água e do Espírito. É necessário que o homem ele venha ser regenerado pelo Espírito Santo de Deus. E aqui, nós vemos aqui também a atuação do Espírito Santo nas Escrituras. O Espírito Santo aqui atuando na vida dos homens de Deus, para que as Escrituras Sagradas fossem escritas, fosse completa. Nós observamos aqui em 2 João, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, que diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Aqui o apóstolo Pedro, dando ênfase ali ao versículo do capítulo 7 de Zacarias. E aqui o apóstolo, ele diz que ele fala profecia das Escrituras e diz que todos os homens de Deus. Aqui o apóstolo Pedro, ele está falando tanto desde o início lá dos profetas do Antigo Testamento e falando também do Novo Testamento. O próprio Pedro, ele classifica ali na sua carta, ele dizendo que as cartas de Paulo, algumas pessoas estão deturpando a carta de Paulo, como também as demais escrituras. Ou seja, o apóstolo Pedro já está classificando, já está descrevendo ali as cartas de Paulo como a própria escritura, mostrando aqui, como diz o texto aqui, que a escritura toda foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Mais uma vez nós vemos a atuação do Espírito Santo de Deus aqui na criação da própria palavra de Deus, na criação das Escrituras. Amém?
O nosso terceiro ponto, ele traz aqui os atributos da divindade. E no primeiro subponto, alguns atributos incomunicáveis. O primeiro ponto traz os atributos aqui incomunicáveis. Fala daqueles atributos que Deus tem para ele, que não distribuiu para o homem, não comunicou para o homem. Mas são alguns atributos que o Espírito Santo ele tem, que o Pai e o Filho também têm. Nós vamos ver aqui alguns atributos. A divindade do Espírito Santo é revelada também nos seus atributos divinos. Aqui apresentam apenas alguns. Ele fala aqui por falta do tempo, nós vamos citar alguns versículos aqui que falam desses atributos aqui incomunicáveis, aqueles atributos que é só da divindade, Deus só pertencem a Deus. Primeiro, a onisciência. Aqui em Romanos capítulo 5, versículo 19, diz assim: por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que, desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico, tenham divulgado o Evangelho de Cristo. Perdão, aqui é onipotência, mostrando aqui o poder, pelo poder do Espírito Santo, mostrando que o Espírito Santo ele tem todo o poder. Salmo 104, versículo 30 diz assim: envias o teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Aqui mostrando a onipotência do Espírito Santo e mostrando a participação do Espírito Santo aqui na criação, mostrando que o Espírito Santo é quem criou. Aqui diz que os céus são renovados, a face da terra são renovados. O versículo antes fala da questão da terra, da questão das pessoas que são criadas, e diz que a face da terra é renovada pelo Espírito Santo, mostrando todo o poder aqui, a onipotência do Espírito Santo. Jó 33:4, que nós já lemos, mas diz assim: o Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me faz a vida. Aqui nós observamos que Jó deixa claro aqui o termo, o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, mostrando que ele quem fez, mas ele deixa claro do Espírito Santo aqui como tendo todo o poder, como tendo a onipotência, só ele como uma das pessoas ali da Trindade, a terceira pessoa da Trindade, mas também ele é divino, também o único Deus, ele tem todo o poder. Como falamos, ele tem a mesma essência do Pai e a mesma essência do Filho. E o outro atributo incomunicável é a onisciência. Nós observamos aqui em Salmos 139, do versículo do 1 ao versículo 6, que diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já o conheces todas. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado, não o posso atingir. Mostrando aqui a onisciência do Senhor. Aqui ele usa o termo do Senhor, mas nós vimos anteriormente que o Espírito Santo também é Senhor. Aqui em Ezequias, capítulo 11, versículo 5, Ezequiel, capítulo 11, versículo 5, diz o seguinte: Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor, e disse-me: Fala assim, diz o Senhor, assim tendes dito, ó casa de Israel, porque quantas coisas que vos surgem à mente, eu as conheço. Mais uma vez aqui, o profeta Ezequiel deixando claro aqui que Deus ele conhece todas as coisas, que o Espírito Santo ele é onisciente, visto que o apóstolo Paulo fala ali aos Coríntios, que o Espírito de Deus conhece as coisas de Deus, e o Espírito do homem conhece as coisas do homem, ou seja, o Espírito ele penetra todas as coisas. E aqui, Ezequiel, ele diz que todos os pensamentos ali do povo de Israel, ali no cativeiro, que aqui o termo é quando o povo estava no cativeiro, Deus mostrando ali, usando o profeta Ezequiel para dizer que eles estavam ali porque Deus conhecia as suas obras e as suas obras ainda eram perversas. E mesmo no cativeiro, o povo ainda estava em pecado. E aqui, em Isaías, capítulo 40, versículo 13 e 14, também diz assim: Quem guiou, falando também da onisciência, né? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou?
Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Mais uma vez aqui o profeta Isaías mostrando que o Espírito do Senhor, ele é onisciente, ou seja, é o único que tem todo o conhecimento, e o profeta Isaías aí deixa claro, já mostrando quem guiou o Espírito do Senhor, já mostrando que o Espírito do Senhor é o próprio Deus e ele quem tem todo entendimento. O outro atributo aqui incomunicável que nós vamos falar é sobre a onipresença, ou seja, o Espírito está em todo lugar. A onipresença é o único que está em todo lugar, em todo momento. E nós vemos aqui já em Salmo também, 139, versículo do 7 ao 10, que diz assim: para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, a tua destra me susterá. Aqui no Salmo, o salmista, ele falando da onipresença do Senhor, a onipresença aí do Espírito, mostrando que o Espírito de Deus está em todo lugar, trazendo ênfase. Nós vamos falar aqui também dos 7 Espíritos. Aqui diz assim: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Isaías 11:2, mostrando aqui os 7 Espíritos, que fala da onipresença do Espírito Santo. Aqui no capítulo 3 de Apocalipse, versículo 1, diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Aqui o apóstolo João falando aqui dos 7 Espíritos, dando ênfase ali no texto, dando ênfase no texto de Isaías, a qual lemos, Isaías 11 primeiro, que fala que sobre Jesus repousaria o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de conhecimento. E aqui o apóstolo João mostra, falando desses 7 Espíritos, que fala da onipresença do Espírito Santo. Apocalipse também 4 e 5 diz assim: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Mais uma vez, falando aqui dos 7 Espíritos, que nós vemos lá no capítulo 4, versículo 5, versículo 4 e 5 de Efésios, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, que diz que há um só Espírito. Aqui está falando de uma forma simbólica de 7 Espíritos, falando da onisciência, da onipresença do Espírito Santo, porque 7 é o número da perfeição na numerologia bíblica. E aqui diz que o 7 Espíritos que está em todo lugar, a todo tempo, mostrando também, falando da perfeição do Espírito Santo. Um outro atributo aqui do Espírito é a questão da eternidade, que o Pai, o Filho, a Bíblia diz que Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que não teve princípio nem fim de dias. Mostra a eternidade do Pai, e aqui em Hebreus capítulo 9 e 14, também mostra a eternidade do Espírito Santo, que diz assim: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Mais uma vez aqui, mostrando também mais um atributo incomunicável da divindade do Espírito Santo de Deus, que é a eternidade. O segundo ponto, ele fala dos atributos comunicáveis. São aqueles atributos que o Espírito Santo ele tem e mostra a sua personalidade, mas também que concedeu ao homem. Observamos aqui que o Espírito Santo ele concedeu ao homem. Podemos ver aqui, a santidade de Deus é um atributo mais solene nas Escrituras, mostrando aqui a santidade de Deus. Nós vamos ver alguns versículos aqui que mostra esta santidade de Deus, esses atributos comunicáveis que o Espírito Santo, que Deus também concedeu ao homem. E aqui nós vemos: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías capítulo 6, versículo 3. Aqui nós vemos aqui a palavra santo, santo, santo. Isso aqui está de forma implícita
mostrando a Trindade Santa, o Santo Pai, o Santo Filho e o próprio Espírito Santo, mostrando aqui no capítulo 6, versículo 3 de Isaías. Então, santidade é um atributo de Deus, é um atributo da divindade, é um atributo do Espírito Santo, mas também concedeu ao homem, o homem pode ser santo. Aqui em Apocalipse, capítulo 15, versículo 4, diz assim: quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Aqui mais uma vez mostrando, Apocalipse mostrando a divindade aqui, mostrando o termo aqui, esse termo Senhor, aqui normalmente o termo só Senhor, no Novo Testamento é atribuído a Jesus Cristo, mas também o termo Senhor nós vimos que é atribuído ao Espírito Santo e atribuído também ao Deus Pai, mostrando que ele é santo. Capítulo 9, versículo 20 aqui de Neemias diz o seguinte: e lhes concedeste o teu bom Espírito para os ensinar, não lhes negaste para a boca o teu maná, e água lhe deste na sua sede. Neemias 9, 20. Aqui mostrando que o Espírito Santo ele é bom, que é um outro atributo que o Espírito Santo ele concede, ele tem como característica, como atributo dele, mas que ele concedeu ao homem, que inclusive é uma das virtudes ali do Espírito Santo, a qual o apóstolo Paulo ele fala ali na carta aos Gálatas, ali no capítulo 5, versículo 22, que é bondade e benignidade. Benignidade é desejar o bem e bondade fazer o bem, mostrando mais um atributo aqui da divindade que o Espírito Santo concedeu ao homem. Aqui em Salmos 143, versículo 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me teu bom Espírito por terreno plano. Mais uma vez aqui, o salmista, ele falando da bondade do Espírito Santo de Deus. Aqui em Romanos capítulo 15, versículo 20, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Aqui o apóstolo Paulo, escrevendo aqui no finalzinho da sua carta aos Romanos, falando do amor do Espírito Santo, o amor que o Espírito Santo também derramou em nossos corações, o amor que a Bíblia mostra ali como a segunda lei, como a Bíblia diz, quem cumpriu o amor, cumpriu a lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. E aqui o amor do Espírito Santo, ou seja, um atributo do Espírito Santo comunicável que concedeu também a nós, servos do Senhor. Observamos aqui mais um atributo aqui comunicável do Espírito Santo. O terceiro tópico, ele fala o Espírito Santo e a Trindade. O Filho, o Espírito Santo iguala-se ao Pai e ao Filho, tendo também um nome, pois o Senhor Jesus determinou que os seus discípulos batizassem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui mostra a questão da Trindade, nós observamos aqui, mas já falamos desse assunto a lição passada. Só deixando claro que aqui na fórmula batismal, Pai, Filho e Espírito Santo, então deixa ambos com a mesma essência, a mesma característica divina. Ali na bênção apostólica, no capítulo 13, versículo 13 de segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo também mostra ali a divindade do Espírito Santo, falando da comunhão, falando do amor, da comunhão do Espírito Santo, do amor de Deus e da graça de Jesus Cristo, também igualando o Espírito Santo, igualando ao Pai e ao Filho, mostrando que ambos têm a mesma essência, ambos são Deus. Quando falamos de primeira, segunda e terceira pessoa, como já falamos, não fala de hierarquia, mas fala além da fórmula batismal e fala da questão também do ministério, a qual iniciou com o Pai, depois com o Filho e por fim com o Espírito Santo. Amém? O nosso quarto e último ponto, ele fala da personalidade do Espírito Santo. E o primeiro subponto fala das faculdades da personalidade. A personalidade do Espírito Santo está presente em toda a Bíblia de maneira abundante e inconfundível, e tem sido crença da igreja desde o princípio. O objetivo desse tópico é falar da personalidade, ou seja, personalidade fala atributos de pessoas, de quem é uma pessoa, ou seja, o Espírito Santo, em toda a Bíblia, ele mostra
essas características, essas faculdades aí de personalidade. Mostra que o Espírito Santo, ele tem personalidade, ele é personificado, ele é uma pessoa. Nós vamos trazer alguns versículos aqui para deixar claro, à luz da Bíblia, que o Espírito Santo, ele tem personalidade, ele é uma pessoa. Aqui, nós vemos aqui Ezequiel 8:3. Estendeu ela dali uma semelhança de mão e me tomou pelos cachos da cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém, em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. Nós vamos ver mostrando que o Espírito levou e fala do ciúme de Deus, mostrando, nós vamos dar ênfase no Novo Testamento, nessa mesma palavra, com o apóstolo Tiago, que o Espírito de Deus ele tem ciúme, ou seja, uma característica humana. Essa parte ciúme aqui é zelo, é cuidado. Tiago 4:5 diz assim: possupondes que em vão afirma as Escrituras, e com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele faz habitar em nós. Mostrando aqui que é com ciúme, essa tradução aqui. Todos os versículos que nós estamos lendo é na tradução Almeida, Revista Atualizada, mostrando aqui o apóstolo Tiago, mostrando que o Espírito Santo de Deus tem ciúme, mostrando, ele dando ênfase ao que diz a Escritura, mostrando do cuidado do Espírito Santo, ou seja, um atributo da personalidade, mas um atributo da personalidade do Espírito Santo. Gálatas capítulo 4, versículo 6 diz assim: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Aqui falando do clamor, da voz do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo fala mais uma faculdade da sua personalidade, mais um atributo da sua personalidade. O nosso segundo ponto, ele fala das reações do Espírito Santo. Outra prova da personalidade do Espírito Santo é que ele reage a certos atos praticados pelo ser humano. Vamos ver aqui alguns versículos que mostram a reação do Espírito Santo diante das atitudes de alguns humanos, de alguns cristãos. Nós podemos ver aqui em Atos, capítulo 16, versículos 6 e 7, que diz assim: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Mais uma vez aqui, esse versículo que nós já lemos anteriormente, mas falando da reação do Espírito Santo. Os discípulos, os apóstolos queriam tomar um direcionamento, queriam ir para um lugar e o Espírito Santo o impediu 2 vezes para ir para determinado lugar e os direcionou para outro lugar, mostrando aqui a reação do Espírito Santo diante da atitude humana. Aqui em Efésios capítulo 4, versículo 30 diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. O apóstolo Paulo, pelo Espírito de Deus aqui mostrando, pelo Espírito de Deus mostrando que o Espírito ele se entristece. O versículo anterior, 29, diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que traz edificação para aqueles que o ouvem. E aqui o Espírito Santo, diante das nossas atitudes, o Espírito Santo se entristece, visto que nós somos templo do Espírito Santo de Deus, como o apóstolo Paulo diz no capítulo 3, versículo 16 da carta aos Coríntios. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mais uma vez o Espírito mostrando um atributo aqui, mais uma reação, ele falando ali para a igreja. O Espírito Santo é quem fala para a igreja, aqui no sentido de correção, porque a igreja estava andando fora da vontade do Senhor. O Espírito Santo falando ao anjo da igreja, falando ao pastor da igreja. E Atos capítulo 5, versículo 3. Então disse Pedro: Ananias, por que se encheu o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Mais uma reação aqui, o apóstolo Pedro falando que aqueles homens haviam mentido ao Espírito Santo, ou seja,
Se o Espírito Santo fosse uma força ativa, como os russelistas eles dizem, não tinha como Pedro aqui dizer que aqueles homens, Ananias e Safira, mentiram para o Espírito Santo. Mais uma vez, mostrando aqui a divindade, mostrando a personalidade, mostrando que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Amém, meus irmãos? Por isso, é importante amanhã vocês trazer para os professores vários versículos que mostram a divindade do Espírito Santo, mostra a personalidade do Espírito Santo e, mais uma vez, reforçando, fiquem atentos para não trazer as manifestações do Espírito Santo que nós vamos tratar no próximo domingo. Na 10ª lição é que vamos tratar sobre as manifestações do Espírito Santo. Vamos nos prender na personalidade. Vocês possam trazer de forma clara e mostrar para os alunos que o Espírito Santo é uma pessoa da divindade. Ele é o único Deus. Procurem mostrar de forma clara a divindade do Espírito Santo. Que o Espírito Santo, ele é Deus. Não se prendam muito a conceitos teológicos e filosóficos, mas procurem mostrar versículos bíblicos, referências bíblicas, para trazer maior conhecimento, porque em determinados assuntos, nada melhor do que a própria Bíblia. Ou melhor, para todos os assuntos, nada melhor do que a Bíblia. Então procurem trazer referências bíblicas, se algumas forem de difícil entendimento, procurem esclarecer o contexto, procurem não se prender muito em versículos isolados, mas esclarecer o contexto ali daquela passagem, para que os alunos eles tenham entendimento de forma clara sobre a divindade do Espírito Santo, que o Espírito Santo ele é o único Deus, que o Espírito Santo é uma pessoa e não uma força ativa, como diz os russelistas. Amém, meu irmão? Mais uma vez pedimos aos irmãos que inscrevam-se em nosso canal, compartilhem o nosso vídeo, dê um like se vocês gostaram do vídeo e que Deus vos abençoe, Deus derrame da sua graça sobre suas vidas. Amém? E fiquem na paz do Senhor.